Então, assim, é uma estatística relevante essa, né? A outra derrota tinha sido para o Corinthians do Silvinho. Exatamente, Silvinho. Não, e tem mais, em 4 anos e pouco, ele já disputou com vários, cada derby com um técnico diferente. Então, foi que o Rosenberg falou há pouco, né, sobre o número de treinadores que esteve, né, o número esteve à frente do Corinthians. O Abel é um fenômeno. O Abel fica marcado como um fenômeno pela permanência dele. Sim. Eu acho que ele já viveu, acho que é fato isso, todo mundo vai concordar que ele já viveu momentos melhores à frente do Palmeiras. E quem acreditou naquela versão Abelzinho, paz e amor nos Estados Unidos, acho que tomou um choque de realidade no jogo contra o Grêmio. Chutou microfone, já tinha dado ombrada em cinegrafista no jogo contra o Cruzeiro. São cenas deploráveis. Lá ele era internacional e fofo. Agora ele não é nem mais internacional e nem fofo. O Marcelo Rosenberg que o diga, porque como repórter, às vezes, né, Rosen? O repórter é obrigado a ouvir cada desaforo, que eu vou dizer um negócio. Acho que eu não teria a paciência que vocês têm não, viu, Rosenberg? Cacá, é que a gente tem que olhar o que vem depois, né? Hoje em dia, eu penso 300 vezes antes de entrar numa briga, mas eu concordo com você, a gente não pode deixar que as pessoas passem por cima da gente, que as pessoas nos coloquem numa posição de inferioridade, porque assim como eles estão trabalhando, a gente também está trabalhando. Mas eu estava até conversando com o Mike, entrevistei o Mike, aliás, um cara muito legal, que está indo para o Santos essa semana, e falei exatamente o seguinte pro Mike. Falei, Mike, eu tô conversando com você, assim, no tete-a-tete pela primeira vez na minha vida. Você joga desde 2017 no Palmeiras, eu trabalho no futebol desde 2000, até antes eu trabalho, e eu nunca tive a oportunidade de olhar na tua cara e falar, pô, meu, e perceber, pô, você é um cara legal, cara, você é um cara que tem conteúdo, é um cara que tem uma bagagem de vida interessante. E ele mesmo falou, pô, é difícil, quer dizer, a gente tem realmente essa dificuldade hoje de comunicação com as pessoas ligadas ao futebol. E muitas vezes as perguntas que a gente faz, eles fazem questão de não entender ou se entendem, acabam desvirtuando completamente a resposta e muitas vezes ofendendo de alguma maneira. Inclusive nos Estados Unidos ele deu entrevista exclusiva, chorou para falar da família, e aí volta para o Brasil, é outro personagem impaciente, que não tem paciência com ninguém, muito menos com o repórter brasileiro, que é chato pra caramba, né? Até porque faz perguntas, traz algumas verdades ali. Enfim, mas sobre o jogo que nos interessa, o Abel já entra com o time mais ou menos definido ou há dúvidas, Rosenberg? A escalação do Palmeiras a gente vai acompanhar agora aí no campinho, né? Deve ser com o Everton no gol, o Giai, o Gustavo Gomes, o Bruno Fux e o Piquerez. No meio campo, o Aníbal Moreno, o Lucas Evangelista e o Maurício, que tem 10 gols nessa temporada e 5 assistências. E o ataque, o Facundo Torres, a dúvida, né, que a gente já propôs entre o Sousa, o Alan e o Luigi. E no ataque, o Vitor Roque. Quer dizer, fechando o ataque, melhor dizendo. Muito bem. Então o time do Palmeiras sem o Paulinho, né? E essa é a grande... Só ano que vem, né? Só ano que vem. Esse é o grande desfalque. São 18 milhões de euros. 18 milhões. E mais 2 jogadores, né? O Patrick e o Gabriel Menino. Do jogador que salvou a pele do Abel 2 vezes nesse Mundial, pelo menos. Sem condições físicas. Tinha a menor condição. Eu acho que ele ainda não achou a melhor formação para o Palmeiras. Acho que está claro isso. Até porque ele perdeu 3 jogadores essenciais. O Paulinho, nessa altura do campeonato, seria titular da equipe e está fora da temporada. O Estevão era um pilar e o Richard Rios outro. Então, ele ainda vai achar a melhor formação para o Palmeiras. Mesmo com tantos problemas e até entendendo que o Palmeiras joga menos do que pode, sim, por conta do elenco que ele tem à disposição, é embaçado ganhar do time do Abel. É muito difícil você ver o Palmeiras acuado no campo de defesa. Cara, é muito difícil. Pode até ser, mas eu quero retomar essa questão e todo mundo pode entrar aqui na discussão, evidentemente, trata-se de um debate sobre a falta de desempenho. Aí a gente não pode tirar do contexto o valor gasto em contratações. Sim. Mais de R$500 milhão com a chegada agora do Sousa, que custou mais de 10 milhões de euros. Né? Um jogador que estava no futebol inglês, no Nottingham Forest. Então, assim, beleza. Contratou bem, então, aonde está o gargalo nessa história? O Vitor Roque valia 25 milhões de euros, vai ainda render mais? Aonde está o gargalo? Ou é o Abel que não consegue tirar o melhor desses caras?
A gente concorda em relação a isso, eu falei isso uma vez, você concordou comigo. O Abel tem uma certa dificuldade em tirar o melhor do centroavante. O Léo estava aqui também quando eu falei isso. Sim. História, você acompanha a passagem do Abel pelo Palmeiras, desde que ele chega em novembro de 2020, o centroavante nunca é o destaque. Teve ali uma breve exceção com o Rony, que não era um centroavante, foi adaptado por ele. Transformado por ele. Nessa posição. O mérito dele. Por exemplo, nós vamos analisar o time do Palmeiras para hoje. O Léo vai se aprofundar na parte tática, mas assim, superficialmente, tá? Ele sempre começa as jogadas com 3 homens. Ele vai fazer com o Aníbal ou com o Giai hoje? O Giai vai jogar espetado? Pelo lado esquerdo, o cara que jogar mais avançado pelo lado esquerdo vai ter que se preocupar com as subidas do Mateuzinho. Então é Sousa ou é Alan que está mais acostumado a fazer o Alan para mim, para jogar... Repete aí que eu tô ficando louco. Alan ou Sousa? Repete aí que eu tô... Aqui tem um bando de louco no estúdio. É o frio. Porque quem vai dar profundidade o Evandro tá falando sério? Não, é verdade. É verdade. Nesse esquema do Corinthians, quem vai dar profundidade são os laterais. Tanto é que ele opta pelo Bidu e não pelo Angeleri. Vamos tirar a dúvida, porque o Léo Gens tem as pedras no tabuleiro. Tô brincando com você, Evandro, respeitosamente. Antes pra gente continuar nesse debate que o Berna colocou na mesa da participação do Abel no que muita gente considera uma falta de desempenho do Palmeiras em 2025, as nossas peças estão no tabuleiro, mas Bruno Fux, Evangelista, Facundo Torres, Sousa, Vitor Roque. 5 desses caras, dos 11 que provavelmente iniciam o duelo de hoje, não pertenciam ao elenco na temporada passada. É o maior processo de reformulação pelo qual o Palmeiras passa desde a chegada do Abel Ferreira. É verdade que lá atrás, em 2020, ele deu um conjunto e uma cara muito rápida para aquela equipe, mas que já tinha toda uma base formada por anos de trabalho do Alexandre Matos, quando era dirigente do Palmeiras. A base já estava pronta de jogadores. Então eu entendo que é uma questão básica nesse caso. Tempo. Será que o Abel vai conseguir chegar com esse elenco do Palmeiras no pico, em tudo que ele pode alcançar? Não sei. Sabemos. Disso não sabemos. A gente não tem como afirmar. Mas para mim é uma questão de tempo e esse trabalho acabou sendo um pouco atrapalhado por uma saída que o Palmeiras já sabia que aconteceria do Estevão, mas contratou um jogador e eu acho que isso com certeza não estava no script do Palmeiras de que o Paulinho não seria um jogador para o segundo semestre. O Paulinho, para mim, Léo, inclusive, desculpa ele interromper, era o jogador para substituir o Estevão. Com certeza. Ia ser o cara. Ia ser o cara. Mas exato. Ele chega em processo de fisioterapia. Porque ele só estreou em abril. Mas o Palmeiras achava que por conta desse processo que levou até abril, depois o problema estaria sanado. E não foi o que aconteceu. Ele teve que passar por um outro procedimento que o tira da temporada de 2025. Então aí para mim está o grande erro. Acho que você pagou caro por um jogador que você não vai ter por uma temporada inteira, por mais que o contrato do Paulinho vá até 2029. Acho que é muito dinheiro, mas é um cara muito diferente a longo prazo e acho, no caso do Vitor Roque, a quantia é alta, mas para um cara que pode ser desenvolvido e atingir um nível bom de jogo. É um cara que, para mim, tem nível de seleção brasileira. Eu discordo sobre seleção até agora na carreira, tá? Até o momento. Eu não acho que é para agora, mas eu acho que ele tem potencial. Não, mas assim, tem potencial. Mas até agora não mostrou futebol para estar na seleção brasileira. Na carreira dele é muito jovem, né? Agora, sobre a questão do Estevão, eu sempre ressalto que esse jogador está vendido há um ano. Palmeiras teve muito tempo para se planejar. Muito tempo. Já sabia há um ano que em julho de 2025 o Estevão sairia do Palmeiras. Mas aí tem um detalhe, né? Mas eu acho que para essa posição ele tem. Então, mas eu... Não, mas ele tem, mas é um jogador diferenciado. Você fazer uma A chegada do Sousa é um paliativo, cara. Na correria. Mas quando o Sousa chegou, é lado esquerdo. Não, ele tudo tem bem, Facundo, mas é um ponto. que agora vai jogar pela direita, Exato, é um local que ele mas assim, sente se bem. o Paulinho estivesse bem, eu não sei se o Sousa viria. E o Felipe Anderson, o melhor momento dele na Lazio é pelo lado direito. Sim. Então ele tem para esse setor. Mas o Felipe Anderson jogou muito bem contra o Galo. Tudo bem que o time do Galo é muito fraco, mas o Felipe Anderson fez um belo jogo contra o Galo. Partam do princípio que você trocar um jogador diferenciado é muito difícil. O Paulinho não tem substituto, como o Estevão também não tinha. Não, tudo bem. Você vai achar um substituto do mesmo nível? Não. Gente, não é isso que eu falei. Eu não falei que o Palmeiras tinha de ir atrás de um Savinho da vida. Não dá para contratar. O Estevão é um jogador muito diferente.
se vai ser um cracaço. Disso a gente não sabe, como falamos há pouco, né, Léo? Mas o que me parece que aconteceu ali, posso estar enganado, não tenho informação, é só opinião. Quando chega o Paulinho, os caras falam, putz, esse é o cara. A gente vai esperar o Paulinho até abril, de abril até julho ele atinge a plenitude da forma física e esse é o cara para substituir o Estevão. Quando o Paulinho passa por mais um processo de deterioração física, aí o Palmeiras precisamos de alguém. Joga na esquerda, na direita, precisamos de alguém nesse momento. E aí o seu paliativo. Agora, Mas justamente... o trabalho do Paulinho contra a Inter Miami e o gol que ele fez contra o Botafogo no Mundial não significam nada? Assim, tipo, não significa, mas ali... Ele não está pago, entre aspas? Eu acho que significa que ele é um cara ali... tão diferente, que mesmo lesionado, sem condições de jogo, ele conseguiu... Com uma perna só. Com uma perna só. E assim... E aí, depois do jogo contra a Inter Miami, ele faz a revelação, assim, né? Se isso exatamente acontece em Corinthians, São Paulo e Santos, a repercussão teria sido muito maior. Mas o Palmeiras está ganhando, então não se fala muito. Palmeiras contrata um jogador machucado, apostando no longo prazo, bota o cara em campo, dá tudo errado, o cara volta para a cirurgia e está fora da temporada. Não, você tem razão, isso tem que ser questionado Para sempre. que esse time aqui, que nós vamos colocar já no campinho, dê certo nesse segundo semestre, ele vai depender muito do trabalho do seu treinador.